Olá investidores, sou o Tarcísio Campagnolo. Na última semana a gente teve uma alta volatilidade aí nos ativos, principalmente os ativos cotados em bolsa. Recebi vários e-mails, telefonemas de investidores querendo saber o que tinha acontecido com a economia global. Então resolvi gravar esse vídeo para a gente entender um pouco melhor. Então, para a gente entender essa volatilidade, é interessante compreender os três principais preços da economia global. Quais seriam os três principais preços? Seria o preço do petróleo, o preço do dólar e os juros, né, dos Treasuries, que seriam o T10 em especial, que seriam os títulos públicos americanos. Então, eu costumo chamar isso de tripé da economia global, que seria esse daqui, ó, petróleo, dólar e os títulos públicos americanos. Não era novidade, desde o ano passado a gente sabe que haveria uma tendência de um aumento na taxa de juros americanos. O que os investidores não esperavam é que esse aumento fosse tão rapidamente como está acontecendo. E o que causou esse aumento? Então a gente tem uma alta nas commodities mundiais, em especial o preço do petróleo. Então o barril de petróleo passou dos $70, com tendência de continuar subindo, como a gente está vendo. E essa alta no barril do petróleo fez o quê? Com que os países, principalmente desenvolvidos, eles saíssem de uma fase, quase que uma virada de chave, de um período deflacionário para um possível período inflacionário, uma alta na inflação. A alta da inflação a gente sabe que tem um outro efeito, que é o aumento na taxa de juros. Então houve uma antecipação na alta de taxa de juros, em especial nos títulos de 10 anos, que seria o T10, ele passou de 3%, entende? Então se esses títulos passarem de 3%, nós estamos falando dos títulos mais seguros do mundo. Você tem um outro efeito. Qual que é o efeito? Se esses títulos começam a dar uma boa rentabilidade, você tem uma saída de capital de países emergentes para investir. Eles saem de ativos de risco e voltam para ativos com menos riscos, que seriam os títulos públicos. Com a saída desse capital estrangeiro de países emergentes, você tem um efeito do aumento do dólar, que seria aqui o outro preço que a gente fala do tripé, que seria o dólar. Então, se você tem um aumento do dólar com relação a uma cesta de moedas dos países emergentes, a gente nota aqui na América Latina a desvalorização do real, a desvalorização do peso argentino. Então, você tem um efeito, né, que esses três preços eles causam vários efeitos que gerou toda essa volatilidade. Trazendo para a economia local, então o que a gente tem? Desde 2016 nós temos uma Selic que estava 14,25 e o Copom vem constantemente cortando a taxa de juros. Então nós temos uma política de queda na taxa de juros, dado a nossa inflação bem controlada igual ela está. Com o aumento do dólar, pressiona possivelmente uma alta nessa inflação. Então a gente também sai de uma fase deflacionária, de queda da inflação, para uma fase inflacionária também. O que o Copom fez? Para surpresa do investidor, o Copom foi lá e manteve a taxa de juros. O que os investidores esperavam? Que mais nessa reunião haveria mais um corte na taxa Selic. Então nós temos um choque aí, e isso causou o quê? Causou uma aversão ao risco, né, dos investidores, causando toda essa volatilidade que a gente teve na última semana. Então, basicamente, nós temos que ficar de olho nesses três preços, que é o preço do petróleo, o preço do dólar e os juros, né, dos Treasuries, principalmente do T10, que é o título de 10 anos americanos. Hoje a gente está vendo que a Bolsa vem se recuperando, Ibovespa vem recuperando, os DIs futuros aí para 2023, ontem eles operaram em queda, hoje eles operam estável e a gente acredita numa possível recuperação, ou pelo menos uma estabilização dessa volatilidade. Por enquanto era isso, abraço a todos.